Salmo 122, versículos 1 e 2, está escrito assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Vou ler mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu vou ler mais uma vez e agora você repete após mim. Vamos lá. Alegrei-me. Não, mas agora com alegria. Então vamos de novo. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, eu com suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra, a minha salva de palmas que seja Deus. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra. Então agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você tiver aí caneta e papel, tome nota do que vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Se porventura você não trouxe a caneta e o papel, mas trouxe o celular, coloque no modo avião e aí você usa o bloco de notas para anotar o que você vai aprender. Bem? Muito bem. A palavra nos diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E homem segundo o coração de Deus, não porque ele fosse perfeito, mas porque o coração dele era voltado para Deus. Muito bem. E Deus coloca no coração de Davi, quando ele é colocado como rei de todo Israel, a princípio ele é ungido rei de Judá. E aí ele governa 7 anos em Hebrom. Mas vem a ele todos os anciãos de Israel e ungem ele rei de todo o Israel. E aí, depois desse momento, vem ao coração dele: eu preciso de uma capital. E a capital tem que ser no centro da nação, tem que ser no lugar estratégico, tem que ser uma boa cidade. E a cidade que ficava exatamente no centro da nação, no lugar estratégico, em cima de montes, uma cidade fortificada, era a cidade de Jebus. Ele reúne o exército, eles fazem guerra contra Jebus, eles dominam Jebus, e ele muda o nome de Jebus para Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. A cidade era murada, tinha muros em volta, né? Haviam portas, 12 portas na cidade. Muito bem, o tempo vai passar e vem ao coração de Davi construir um templo, construir uma casa para o Todo-Poderoso. No templo dele havia o tabernáculo, nesse tempo, até o tempo de Davi, mas o tabernáculo era desmontável. O tabernáculo, Deus mandou Moisés construir 500 anos atrás, do tempo de Davi, foi até aquele tempo. Mas vem ao coração de Davi construir um templo. Deus então vai dizer que o Davi não iria construir, mas o filho de Davi, Salomão, que iria construir esse templo. O Davi então prepara tudo. Ele vai preparar a planta do templo, ele vai preparar o ouro, a prata, ele vai preparar pedras preciosas, madeira, ferro, os pedreiros, os carpinteiros, a mão de obra, ele prepara tudo. Salomão constrói o templo, inaugura o templo, e Deus já havia estabelecido desde o tempo de Moisés festas anuais. E essas festas deveriam ser celebradas por toda a nação. E todo o povo deveria se reunir em Jerusalém, deveria se reunir para cultuar e adorar a Deus no templo. E o salmo que começamos aqui a leitura, em primeiro lugar, no versículo 1, fala do passado. Alegrei-me quando me disseram. Disseram é passado, não é? Vamos à casa do Senhor. O salmista se alegrou. O versículo 2 já fala do presente. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Então, compreenda você que estar na casa do Senhor tem que ser motivo de alegria. Tem gente que se alegra quando vai no shopping, tem gente que se alegra quando vai na praia, tem gente que se alegra quando vai em outros lugares. Não sou contra shopping nem praia, vou também, mas a casa do Senhor tem que ser prioridade. Buscar a Deus tem que estar em primeiro lugar. Davi já entendia isso antes mesmo de existir templo. Ele já entendia a importância da casa do Senhor. Por isso ele diz, se você for rápido de endereço, acompanhando aí nos textos que eu vou ler, se você não for tão rápido, vá ouvindo, vá anotando. No Salmo 23, no versículo 7, Davi diz assim, versículo 6, aliás, Salmo 23, sem sombra de dúvida, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Compreenda você que ele aponta para a casa terrena, mas ele não tem em mente só a casa terrena, ele tem em mente que há uma casa celestial, mas ele quer habitar na casa do Senhor por longos dias, e não só habitar, ele quer morar lá, ele quer morar definitivamente. Por isso que no Salmo 27, no versículo 4, o salmista Davi diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Encontre aí para você acompanhar o Salmo 27, versículo 4. Que possa morar na casa do Senhor, quando, minha gente? Diga comigo, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele quer morar na casa do Senhor, ele quer permanecer definitivamente na casa do Todo-Poderoso. Ele quer morar definitivamente. Eu acredito que certamente já houve festa na sua casa, final de ano, Natal, aniversário de alguém. Já teve parente dormindo na sua casa? Sim, primo, tio, alguém. Já teve ocasiões da casa parece ficar apertada, assim, de tanta gente? Pois é, a casa de Deus, diga comigo, tem espaço para todo mundo. Diga para a pessoa que está do teu lado, na casa de Deus, tem espaço para o teu marido, para a tua mulher, para o teu filho, para o teu colega de trabalho. Como assim, pastor? Porque a casa é grande. A casa dele é grande. O salmista diz, até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, para si e para sua prole junto aos teus altares, Senhor. Bem-aventurados os que habitam na casa do Todo-Poderoso. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tem lugar para você, tem lugar para a tua família, tem lugar para todos. A casa do Senhor, então, os nossos pés têm que estar dentro da casa do Altíssimo, da casa de paz. Lá no Salmo 93, vai lá comigo no versículo 5, citei há pouco o Salmo 84, né? O 93, versículo 5 diz assim, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre, porque o nosso Deus é santo. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é perfeito, Ele é todo-poderoso. E Ele diz, seja santo porque eu sou santo. Ô pastor, mas eu não sou perfeito. Eu também não sou, mas na casa do Senhor Ele vai nos aperfeiçoando. Na presença dEle Ele vai nos santificando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai nos santificando a cada dia. Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai trabalhando em nós. Diga para a pessoa que está do lado, deixa Ele trabalhar em você, deixa Ele trabalhar no teu coração, deixa Ele trabalhar na tua vida. Seus pés têm que estar na casa do Senhor. A casa do Senhor então convém santidade, a casa do Senhor também convém louvar e adorar a Ele. Vai comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, encontre aí, se você está no livro dos Salmos, o próximo é Provérbios, para a direita, né? O próximo é Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 38, eu vou ler somente os versículos 19 e 20, enquanto você encontra aí, eu vou fazer um resumo rápido. O rei Ezequias havia ficado doente, a doença era gravíssima, doença para a morte, e ele ouve uma palavra terrível. O profeta Isaías vai a ele e diz, organize sua casa, porque você vai morrer. Que palavra dura, não? Uma pessoa que está no leito de morte, a palavra tem que ser de ânimo, não acredita, tal. Imagina uma pessoa doente, acamada, enferma, e o outro chega e diz assim, vai morrer, comendo caixão. Que coisa, né? O profeta Isaías sai, mas o rei Ezequias era um homem de fé, era um homem de oração. Ele vira o rosto para a parede, ele chora e ele ora, e ele fala com Deus. E Deus manda o profeta voltar e dizer, fala para ele que eu vi as lágrimas dele. Fala para ele que eu ouvi
a oração dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está vendo as suas lágrimas, viu? Deus está ouvindo a tua oração. Fala para ele que em 3 dias ele vai estar curado e ele vai à minha casa me louvar. Em 3 dias o rei Ezequias estava curado, a doença desapareceu. E ele foi à casa do Senhor, e ele louvou, e ele compôs um cântico, que é o que eu quero ler com você. Depois você lê o capítulo 38 inteiro, mas eu quero ler só os versículos 19 e 20. O 19 diz assim: os vivos, o louvor aqui do rei Ezequias, os vivos, esses te louvarão, como eu faço hoje. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado: quem está vivo louva o Senhor, quem está vivo adora ao Todo-Poderoso, e a vida está nele. Tem gente aí fora, eu não sei se passa lá perto de onde você mora, mas perto de onde eu moro é uma bênção, irmão. É uma bênção de Deus. Eu não posso dizer o contrário, é uma bênção de Deus, mas passa lá uma turma com uns pancadão. Passa lá onde você mora também? Passa. Com uns forró. Tem uns enviados de Deus, para não dizer do capeta, que passa de madrugada. Pá! Faz barulho, é esse susto mesmo. Imagina se acordar de madrugada com uma pancada dessa. Com um pancada, pá, pá, pá. Uma batida dessa, uns negócios que... Misericórdia. Umas músicas que o diabo distorce. Quem criou a música foi Deus, para louvar a Ele, para bendizer a Ele, mas o diabo distorce a letra. Não tenho nada contra o ritmo, Deus criou todos os ritmos, e todos os ritmos são para louvar ao Senhor, seja em ritmo de pop, de rock, de forró, de reggae, de rock, de hip hop, tudo é para louvar a Deus. Mas a letra, o que importa é a letra, o conteúdo. Músicas por aí, apologia a drogas, a sexo, coisa terrível. Esses dias, passando lá, eu corri com a minha esposa, falei: vamos correr. Ela: para quê? Para que eu tapar os ouvidos dos meninos? É um negócio tão absurdo, tão... Falei: meu Deus do céu, que negócio aí, está tudo morto. Não fisicamente, está morto espiritualmente, está em trevas, está na mão do inimigo, porque quem está vivo louva é o Todo-Poderoso. Porque o louvor influencia a alma do mesmo jeito. Pense você com você mesmo. Você já se viu algum dia, você ouviu uma música e dali a pouco, inconscientemente, você começou com o pezinho assim, ó? Porque a música influencia a alma. O ritmo influencia a alma. Por isso tem que ser louvor para adorar e glorificar ao Todo-Poderoso, para exaltar e bendizer ao Altíssimo. E quem está vivo louva ao Todo-Poderoso. Diga para a pessoa que está atrás: se você tem fôlego, louve ao Todo-Poderoso. Se você tem voz, louve a Ele. Seja na alegria, na angústia, em todo momento, louve ao Todo-Poderoso. A casa do Senhor é lugar de louvar, de adorar, de bendizer todos os dias ao Altíssimo. A casa do Senhor também é casa de oração. Aqui ainda no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 56, eu quero ler com você somente o versículo 7. Isaías 56, a casa do Senhor é casa de oração. Isaías 56, 7, o próprio Deus fala através do profeta: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada... Desse jeito aí, irmão, você está parecendo que está num velório. Irmão, já foi em velório, mas animado, misericórdia. Você está vivo? Quem está vivo, diga amém. A casa do Senhor será chamada a casa de... A casa do Senhor será chamada a casa de... Casa de oração para todos os povos. Casa de oração, casa de oração, casa de oração. Note que o próprio Deus diz: eu vou festejar, eu vou me alegrar, não é? Eu vou receber os holocaustos, as ofertas, desde que sejam feitas com coração sincero, desde que sejam feitas por adoração, desde que seja feita com alegria, com sinceridade. Nós encontramos alguns períodos da história que vão ser terríveis. A casa do Senhor é casa de oração, é casa de louvar. Convém a santidade. Mas nós encontramos períodos aqui na história de Israel que não tinha santidade nenhuma, tinha profanação. Encontramos períodos da história de Israel, não é, que não tinha louvor, que não tinha oração, era tudo feito de qualquer jeito.
apresentavam até ofertas e sacrifícios, mas o resto, leia, por exemplo, o livro do profeta Malaquias, é curtinho, 4 capítulos, de uma tal maneira que Deus vai dizer, desse jeito aí, eu não quero. Levavam pão bolorento, levavam animal cego, coxo e manco, roubavam a Deus nos dias das ofertas, o coração estava longe de Deus, honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Os sacerdotes, que eram os primeiros que deveriam se santificar e dar exemplo, eram profanos, eram prostitutos, era mau exemplo, e o povo todo se perdendo, de uma tal maneira que Deus vai dizer, desse jeito, fecha a porta e vai embora, não precisa ter culto não, porque havia perdido o entendimento da essência. Houve desvio de finalidade do que era a casa do Senhor. Estamos falando do mesmo tempo, do mesmo lugar. De uma tal maneira que nos dias do Senhor Jesus, vá lá comigo agora no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Olha o que faziam aqui nos dias de Jesus. Um desvio de finalidade. A casa do Senhor é casa de oração, convém a santidade, louvor na casa do Senhor. Mateus 21, 12 diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e... Não ouvi. Ele expulsou quem? Os que vendiam. Vai continuar na leitura. Só em Mateus 21, 12. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, citando Isaías, que lemos há pouco, a minha casa será chamada a casa de... oração, mas vós a tende convertido em covil. Será que isso ainda existe nos nossos dias? Amados, vivemos em dias de igrejas que já cobram ingresso para entrar. Vivemos em dias de lugares aí que já tem livraria, lanchonete, vende-se de tudo, rifa. Domingo agora, você sabe que foi ceia, ao término da reunião da manhã, uma senhora, você sabe que eu vou para a porta, a pastora Maria, vamos à porta, abraçar todos. E aí uma senhora veio aqui, acho que umas 2, 3 vezes, ela, pelo que me parece, ela vende imóveis. Ela disse, pastor, por que você não fala para o pastor João ir comprar um terreno ali? Eu falei, que terreno, irmã? Tem um terreno ali enorme. Fala para ele comprar e aí faz uma igreja. Eu falei, irmã, geralmente o pastor João não faz assim. A Paz e Vida, quando vai abrir uma nova casa de oração, vê o imóvel, aluga o imóvel, faz uma reforma, e começa a igreja. Ela falou, não, mas tem que comprar. Eu falei, não, a visão da Paz e Vida não é essa, não tem recurso para isso. Ela, por que não tem recurso? O pastor fulano, ele faz feijoada todo mês lá na igreja e vende para todo mundo. E ele está vendendo agora um monte de livro, Bíblia e tal, e começou a falar. Eu falei, irmã, Paz e Vida não tem essa visão. Nós não vendemos nada, porque Jesus disse que a casa do Senhor é casa de oração, não é covil de ladrões. Nós não podemos fazer da casa do Senhor comércio, não vendemos nada, tudo aqui é de graça. Ela acho que não gostou muito da resposta, que foi embora, mas queridos, nos nossos dias o negócio está feio por aí. Não somos melhores que ninguém, de maneira nenhuma, mas nós temos zelo com essa palavra aqui, nos esforçamos para viver o que está escrito aqui, para cumprir. Há anos atrás, no início da Paz e Vida, tem uma mensagem que o pastor João Ribe conta isso. Quando inaugurou a igreja, quando Deus colocou no coração dele, a Paz e Vida começou, a princípio tinha uma livraria, tinha uma lanchonete, mas chegou o dia que o próprio Deus falou com ele, limpa a igreja, não vende nada, tira a livraria, porque na cabeça dele, vai que algum irmão vem, não tem Bíblia, se quiser comprar, está mais perto. Vou botar uma lanchonete, porque tem gente que vem à noite do trabalho, está cansado, quer comer um salgado, uma coxinha, alguma coisa, já está ali mais perto, e o recurso ajuda a igreja. Deus falou para ele, tira livraria, tira lanchonete, não venda nada, não explore a fé de ninguém. Ensine as pessoas sobre dízimos e ofertas, ensine a palavra, pregue a palavra, ensine o povo a ser fiel, porque eu vou levantar o povo. Meu irmão, isso tem mais de 20 anos. E para a glória de Deus estamos aí. E essa casa de oração para a glória de Deus esse ano vai fazer 26 anos. E não vendemos nada. Vai fazer 41 anos de Paz e Vida. Mas essa aqui, 26 anos para a glória de Deus. Não é covil de ladrões. Pregamos a palavra, ensinamos a palavra. E se você for fiel ao Todo-Poderoso, Deus vai prosperar você. Deus vai prosperar o profetizo. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com os dízimos, com as ofertas. Deus vai prosperar as suas mãos, o teu trabalho, em nome de Jesus. Mas continuando aqui, a casa do Senhor então é casa de oração.
Nós encontramos no Antigo Testamento vários exemplos, mas um deles que chama muita atenção é a Ana, mãe do Samuel. A Ana não podia ter filhos, a Ana era estéril, mas ela ia à casa do Senhor. Ela orava, ela orava, ela orava. Em casa era terrível, porque a Penina zombava dela, a Penina irritava ela. Só pergunto para a pessoa que está lá, você tem uma Penina na sua casa? Você tem uma Penina no seu trabalho? Penina é aquela pessoa que pisa no calo, que enche o saco, enche a paciência, que zomba dos outros, irrita os outros, enche o saco mesmo. Você conhece uma Penina? Pense você, ore pela Penina, viu? Não amaldiçoe não, não amaldiçoe não, abençoe, não pague o mal com o mal. A Ana sofria, a Ana sofria. A Ana era pálida, não comia, só chorava, mas ela não deixava de ir à casa do Senhor. Ela não. Pô, irmão, tem gente que hoje por coisa pouca já deixa de vir ao culto, já deixa de vir à casa do Senhor. A Ana não deixava não, e ela ia, e ela orava, e ela derramava a alma na presença do Senhor. Aí um belo dia ela faz um voto com Deus: se o Senhor me der um filho. Quantos filhos? Um, mas tem que ser homem, tem que ser varão. Se me der um filho, eu dou ele para o Senhor todos os dias da minha vida. E a palavra diz que Deus se lembrou da Ana, Deus visitou a Ana concebeu, e a Ana, depois que desmamou o menino, foi à casa do Senhor, entregou Samuel, levou lá também ofertas para o Senhor, agradeceu a Deus e deixou o menino cumprir o voto dela, entregou Samuel. Só que Deus deu só um filho para Ana. Deus deu mais filhos para Ana. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem resposta de oração para você. Diga: Deus tem bênção para você. Deus faz além do que você pediu ou pensou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No Novo Testamento nós temos uma outra Ana. Lucas 2, versículos 36 e 37, vai falar de uma Ana, uma senhora idosa, 84 anos. Mas, irmão, tem gente de 84 anos que está em cima de uma cama. Tem gente de 84 anos que não aguenta fazer mais nada. Essa aqui, aliás, vamos ler, Lucas 2. Essa Ana aqui, ela não se apartava da casa do Senhor, orando, jejuando, buscando a Deus. Lucas 2, 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e... Essa mulher tem o hábito de orar, essa mulher tem o hábito de jejuar. Pense você com você mesmo: você tem esse hábito? Ô, pastor, eu oro tanto, glória a Deus então pela sua vida. Pastor, eu oro que nem Daniel, 3 vezes por dia, glória a Deus pela sua vida. Tem gente que não. Você tem o hábito de jejuar? Só pense, não responda. Você já jejuou pelo menos uma vez, um dia inteiro, pelo menos com água, pelo menos um dia. Pense você com você mesmo, né? Você tem o hábito de jejuar, ou você jejua se tiver campanha, ou só jejua se o pastor disser. Compreenda você que a respeito da oração encontramos ordem expressa. Deus dá ordem: ora, não para de orar, não desfaleça de orar, ore, ore, ore e ore. Tem ordem. Quanto ao jejum, não tem ordem, mas o Senhor espera que jejuemos. O Senhor Jesus diz: quando jejuarmos, Ele espera que jejuemos, tirando lá o dia da proibição que está lá no livro do profeta Joel, que fala de um dia no ano para o povo jejuar. Tirando isso, não encontramos nenhuma ordem da parte de Deus, mas Deus espera que jejuemos. Ô querido, jejue mais. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer você mais perto dele, viu? Deus quer você matando a sua carne. Jejue mais. Não tem uma regra específica na Bíblia a respeito do jejum. Encontramos gente que jejuou um dia, encontramos gente que jejuou como Daniel. O primeiro jejum ele jejuou 3 anos. Encontramos o outro jejum que ele jejuou 21 dias. Moisés 40 dias, o Senhor Jesus 40 dias. Não tem uma regra, tem que ser assim, desse jeito. Mas Deus espera que jejuemos. Se você não tem o hábito de jejuar, comece tirando uma refeição. Faz isso uma semana. Em primeiro lugar, para buscar a Deus. Em segundo lugar, você pode ter um outro propósito. Encontramos gente na Bíblia, não é? Daniel deixa claro: então jejuei para buscar ao Senhor. E em seguida ele vai dizer: para eu entender a palavra, para ter revelação do que me foi mostrado. Em primeiro lugar, para buscar a Deus. Em segundo lugar, por arrependimento, por santificação, por perdão, como no caso dos ninivitas, enfim, para se revestir de virtude e poder. Aí é você e Deus. Quanto tempo vai durar? Você e Deus. Quantas horas? Comece, se você não tem o hábito, tira uma refeição, depois você vai 2, depois você vai um dia inteiro, 2 dias, 3, tem um hábito de jejuar. Não vá logo de cara querer dar não, eu vou fazer igual Moisés, 40 dias.
é provável que você vai parar no hospital. Eu já vi gente que quis dar uma de Daniel e durante 21 dias comer frutas, verduras e legumes. Passa mal. E se voltar a comer carne logo de cara, vai dar no hospital. Porque o corpo não está preparado para esses baques. Vou lhe dar uma dica. Começa tirando uma refeição. Quer fazer um jejum, um negócio um pouco mais intenso? Prepara uma semana comendo fruta, verdura, tira a carne, vai aos pouquinhos. Lhe garanto que dali a pouco seu corpo vai estar habituado. Dali a pouco você consegue ficar só na água. Não é? Eu, por exemplo, eu não tiro a água, porque senão não tenho garganta para pregar. Não é? Então, eu tiro tudo, menos a água. Já faço jejum de tudo. Mas eu estou falando com você e Deus. Tem gente que nunca fez. Esses dias vi um pastor falando, pastor conhecido, ele fez uma pesquisa perguntando, 90% nunca jejuaram um dia inteiro. Irmão, como é que quer ter vida com Deus desse jeito? Como é que quer conhecer a Deus desse jeito? Só quer frequentar a igreja? Tem que conhecer a Deus. Para isso, Deus espera que jejuemos, não é imposição, é desejo próprio. Essa senhora aqui, 84 anos, ela poderia estar em casa, poderia estar fazendo tricô, mas ela estava onde? Na casa do Senhor, orando e jejuando. Diga para a pessoa que está do lado, deixa de ser molenga, viu? Deixa de você dar desculpa, viu? Se converta de verdade, busca Deus de verdade. Mas continuando aqui, antes que você feche o rosto para mim, a casa do Senhor é casa de oração, a casa do Senhor também é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3, vai lá comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 15 diz assim, encontrou? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Compreenda você que a casa do Senhor vai além dessas paredes, vai além desse teto, e o forro é até de isopor, vai além desse chão, dessas cadeiras. Diga para a pessoa que está do teu lado, a igreja é a casa do Senhor. Agora diga para quem está do teu lado, nós somos a igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo do Deus vivo, o Todo-Poderoso habita em nós. Diga para ele, diga para ela, o Todo-Poderoso habita em você. E diga assim, você tem que ser coluna de firmeza da verdade, você tem que estar alicerçado na rocha. Esse prédio aqui tem concreto em volta, tem colunas aqui que sustentam ele, tem vigas que sustentam o telhado, mas eu e você estamos alicerçados na palavra, estamos alicerçados na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Eu e você estamos firmados no Todo-Poderoso. Pode vir o vendaval que vier, pode vir a tempestade que vier, nós continuamos em pé na presença do Altíssimo. Nós somos igreja viva. Diga comigo, eu sou igreja do Deus vivo. Agora compreenda, não adianta vir à igreja e não ser igreja. Não adianta vir ao culto e não prestar culto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda então, que nós temos que estar na casa do Senhor, mas também temos que ser casa do Senhor. Vá comigo na carta aos Hebreus, capítulo 10. O próprio Senhor Jesus havia dito, João 10, 23, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará e eu o amarei, viremos a ele, faremos nele morada. Nós somos a verdadeira casa, habitação do Deus vivo. Mas aqui em Hebreus 10, no versículo 24, nós encontramos aqui uma orientação preciosa. E o texto diz assim, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Estimular uns aos outros, é estimular. Já teve vez de você vir à casa do Senhor meio desanimado? Não, nunca. Eu não tenho dia que eu não quero vir na igreja, não. No templo. É só eu? Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim. Tem dia que eu não quero ver ninguém, irmão. Tem dia que eu não quero pregar. Tem dia que eu não quero orar. É a alma. A alma é assim. Tem dia que eu não quero ver ninguém. Mas o Espírito Santo vai para dentro de mim. Vai lá que foi eu que te chamei. Vai lá. Você pode estar fraco, mas eu te fortaleço. Você pode estar triste, mas eu te alegro. Você pode estar se arrastando, mas eu te fortaleço. E eu venho do mesmo jeito. Eu não deixo a carne falar mais alto. Mas venho. E Deus fala comigo. E Deus me usa para falar com você também. Estimular uns aos outros. Irmão, é triste ver que tem gente que não estimula os outros, não incentiva.
não declara a fé, vamos crer, vamos acreditar. Tem gente que mata os outros. Hoje pela manhã, uma irmã com a mãe dela me contaram um relato terrível. Foram em certa congregação tempos atrás e o Espírito Santo encheu a irmã. A senhora, cheia do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. Se o pastor veio e disse: é demônio. 6 meses sem tomar Santa Ceia. Matou a fé da senhora. Matou a fé. A outra, Deus dava revelações. E aí o pastor disse: você não fique quieta, não fale nada. Aqui, para ser batizado, lá nessa outra congregação, a única coisa que você precisa fazer é só ficar dizendo glória a Deus. Só isso. Irmão, Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer. Deus não é nosso empregado. Deus batiza quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós encontramos, por exemplo, no dia de Pentecostes, todos falaram novas línguas. Nós encontramos gente que foi cheia do Espírito Santo e caiu. É gente que pula, é gente que sapateia. Não sei, é o Espírito Santo que pega cada um. Diga para a pessoa que está lá: deixa Ele te pegar, deixa Ele te encher, deixa Ele te revestir. Mas tem gente que mata a fé dos outros. Infelizmente tem gente que mata a fé dos outros. Tem gente que não estimula, tem gente que desestimula. Tem gente que usa a palavra de Deus para levar morte e não para levar vida. E por conta disso, acontece isso aqui, ó, isso e outras coisas, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A maior igreja hoje do nosso país é dos desviados, é dos desigrejados. É gente que foi ferida por outras pessoas, por um irmão, por um obreiro, por um pastor. Está cheio de gente decepcionada. Irmão, homens decepcionados. Eu preguei no domingo. Quem estava domingo aqui? O Pedro feriu o Malco, né? Decepou. Foi a mensagem que eu preguei domingo agora. Decepou a orelha direita do Malco. Tem gente. E o Pedro era quem? Um desconhecido? Um estranho? O Pedro andava com quem? Com Jesus. Era discípulo de Jesus. O que faltava no Pedro? Diga para a pessoa que está ao teu lado: ser cheio do Espírito Santo. Porque depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não queria mais matar ninguém. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não usava mais uma espada barra de ferro. Ele usava a espada da palavra. E quando ele vai na casa do Cornélio, ele está pregando a palavra. E o Espírito Santo vem sobre aquela casa e todos são cheios do Espírito Santo. Mas enquanto tem o Espírito Santo, filha os outros. Quem não tem o Espírito Santo não é governado por ele. Porque compreende, uma coisa é você batizar, tomar ceia. Outra, ser pleno. É ser governado pelo Espírito Santo. Quem é governado e pleno do Espírito Santo não mata ninguém, não fere ninguém. Mas quem não é, vai matar, vai ferir. E tem gente que não tem estrutura para aguentar o tranco. Nem todo cristão é de barro. Tem gente que se diz cristão, mas é de cristal. Pô, irmão, barro quebrou, faz outro vaso. Cristal quebrou, não tem super bom no mundo que colhe. Tem gente, infelizmente, que ainda é cristal, não é? Não está preparado, aí vem com a pancada, já sai da igreja, já se afasta. Nesse tempo aqui, por diversos motivos: perseguição, era cristão sendo preso, sendo morto, sendo obrigado a negar a fé e negava para não perder a própria vida. Nós não podemos deixar a congregação, não podemos deixar de buscar ao Senhor, não podemos deixar a casa. Pelo contrário, continuando a leitura no versículo 25, estou em Hebreus 10, 25. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga amém. Vocês estão ligeiros, hein? Glória a Deus, parabéns para vocês. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está dia com D maiúsculo aí na tua Bíblia? Aquele dia está próximo. Se nesse tempo aqui eles já acreditavam, imagina no nosso. Imagina no nosso. Você tem visto os noticiários ou não? Você tem visto o que tem acontecido, guerras do outro lado do mundo, rumores de guerra. Esses dias aqui o presidente da Venezuela disse que ia invadir a Guaiana e tomar metade da Guaiana. E não tinha conversa. Parece que os Estados Unidos mandou um recadinho, mandou lá um porta-avião, que cabe uns 90 aviões, para dizer: olha, sem invadir, nós estamos aqui. Não é? A mesma coisa lá no Mediterrâneo. O Irã andou atravessando lá umas rotas comerciais e navios. Os Estados botou lá uns porta-aviões dele, os Estados Unidos já mandou lá também. Se mete não, estamos aqui. Guerras já estão havendo, rumores de guerras. Irmão, leia Mateus 24 e veja os noticiários. A fome mata mais gente do que qualquer doença, do que qualquer pandemia. A fome mata no mundo, todos os anos, milhões e milhões de pessoas.
As pestes estão aí aos montes, né? Passamos por uma recentemente, Covid. Falsos profetas, meu irmão, tem de ruma, como diz o Nordeste, tem, ó, aos bolos. Que tem de heresia por aí, aos montes. Os meios de comunicação, por um lado, são uma bênção para levar o evangelho, a televisão, o rádio, a internet, né? Chega em diversos lugares, mas por outro lado também tem heresia de tudo. Você já viu o pregador da Nau ou não? Meu Deus, só quem está vendo, diga amém. Digita depois no YouTube, pregador da nau. Você já ouviu aquele louvor que diz assim: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Qual a ideia do louvor, a mensagem do louvor? Jesus tem que estar no barco da sua vida. Entrega o remo para ele, o controle para ele, a direção para ele, o negócio vai dar certo. Nesse vídeo, o pregador da nau está tendo um evento, uma multidão de pessoas, estão cantando esse louvor, aí entra lá um pregador. E o rapaz que louvava diz: está aqui o microfone, prega aí, irmão. E o pregador, muito animado, com a Bíblia debaixo do braço: eu vim aqui hoje para pregar sobre o valente Davi. Mas eu ouvi os irmãos cantando esse hino, eu fiquei inspirado, e eu vou pregar sobre o Danau, porque o Danau era um caba macho, o Danau era um homem valente, o Danau era um homem de fé. A Bíblia diz, eu não sei onde está escrito, mas o Danau era um homem de fé. Você precisa imitar a fé do Danau. Diziam para ele: solta o cabo, mas ele não soltava. Imite a fé do Danau, aos berros, e a multidão. Ô, irmão, glória a Deus pela garganta dele e de tantos outros. Eu não tenho essa garganta toda não, eu faço 3 cultos por dia, 9, 10 por semana, haja garganta, né? Tem uma turma aí, quando pega o microfone, quem já viu o desenho, o filme do Power Ranger, sério, Power Ranger, a hora de morfar, oh glória, aleluia. Enfim, a Bíblia diz, eu não sei onde está escrito, Danau não é gente, nau é navio, solta o cabo do navio, ou seja, todo navio, quando está ancorado no porto, está amarrado por uma corda, ou tem uma âncora. Deixa Jesus levar, conduzir, a ideia do louvor. O camarada diz: o Danau é um homem. A Bíblia diz, eu não sei onde está escrito. Ô queridos, isso é perigoso, perigosíssimo. Isso é tão sério, não é só esse não. O que tem de heresia aí hoje é um negócio absurdo. É gente dizendo: eu vou orar para você esquecer o seu passado. Você vai esquecer, tem amnésia. Como? Ué, é o milagre de Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Quando o José põe esse nome no filho, o José não tinha amnésia. Tanto é que no capítulo 52, depois que Israel morre, os irmãos ficam, ó, agora o chicote vai estralar. Nosso pai morreu, ele vai pegar pesado. Mandaram mentir para ele. Olha, fala lá para o José que o nosso pai falou antes de morrer para que ele cuide da gente, para ele, né? O José vai responder dizendo: vocês intentaram mal contra mim, mas todo o mal que vocês intentaram contra mim, o que Deus fez? Deus transformou em... O José esqueceu? Claro que não esqueceu, porque ele perdoou. Ele não tinha mágoa, ele não tinha ressentimento, ele era cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem jeito por aí não, você vai esquecer que você fuma, você vai esquecer que você bebeu, isso é heresia, e tantas outras. Diga para a pessoa que está é tempo de se preparar. Mateus 25, aquele dia está chegando, Mateus 25, eu vou ler os versículos 10 a 12, enquanto você encontra aí. Mateus 24, o Senhor Jesus fala a respeito do fim. Em Mateus 25, ele vai introduzir 3 parábolas a respeito do fim. A das 10 virgens, que é que nós vamos falar, a parábola dos talentos e a parábola dos bodes e das ovelhas. Nesta primeira, ele vai falar que haviam 10 virgens, todas elas tinham lâmpada, não é? E as 10 aguardavam a chegada do noivo, e as 10 dormiram. No entanto, o noivo tardou, 5 delas tinham levado mais azeite, porque elas pensaram: não sei que hora o noivo vai vir, vai que ele demore. Eu tenho que ter azeite, porque vai chegar uma hora que esse azeite aqui da lâmpada vai apagar, o fogo vai apagar. E sem azeite não tem fogo. Diga para a pessoa que está lá: sem azeite não tem fogo. Compreende então que mulher na Bíblia representa a igreja, não é? A lâmpada é a palavra, tinham até a palavra, só que não tinha azeite, o Espírito Santo. Elas dormem.
À meia-noite ouve-se um grito: o noivo! Todas acordam, todas despertam. As que tinham azeite acenderam as lâmpadas. E as loucas, as imprudentes, não acenderam. E as imprudentes disseram: dai um pouquinho de azeite para nós. E as prudentes: não, senão vai faltar para mim. Te vira, vai comprar. Porque a virgem louca compra tudo. Tudo que vende na igreja ela compra. Bom, esses dias estava gente vendendo feijão para cura de Covid. Ou você não viu na televisão? Foi parar no Ministério Público. Olha só, gente de renome no país, gente conhecido, líder de igreja imensa, vendendo feijão que cura Covid. O Ministério Público está investigando, isso é estelionato. Olha que loucura, não é? Tem virgem louca que vende tudo, e tem outras virgens loucas que compram de tudo. Muito bem, versículo 10. E tendo elas ido comprar, as loucas, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam, o que, minha gente? Não, coloca força na voz. As que estavam? As que estavam? Você está preparado? Pense você com você mesmo. Você está preparado? Está ao menos se preparando? Ou está como uma louca, um louco? Só vem ao culto, só frequenta a igreja, só conhece Deus de ouvir falar, vive o evangelho dentro do culto, mas em casa é um terrível, é um louco, uma louca. Tem marido que é um Nabal da vida, depois você lê lá, não é? Lê lá o primeiro livro de Samuel. Nabal era um louco. Tem marido que é um Nabal, tem mulher que é uma Jezabel. Você não é assim não, né? Sou nada, pastor, Deus o livre, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma Ana. Eu posso estar gemendo e chorando, mas eu não deixo de orar, não deixo de buscar. Glória a Deus por isso. As preparadas entraram com ele para as bodas. Em seguida, o que está escrito aí? E fechou-se, porque o Senhor é o que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Mas quando ele fecha, ninguém abre. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não... Ele abriu a porta? A Bíblia não diz que ele abriu a porta. A louca ficou do lado de fora. Ô, irmão, aquele dia está chegando. Está próximo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não é mais tempo de vacilar, não. Não é mais tempo de vacilar, não é mais tempo de brincar. Tem crente que brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. E Deus não brinca com a palavra dele. Deus tem compromisso com essa palavra. Em breve o Todo-Poderoso virá, a trombeta irá soar. E se você estiver em Cristo se preparando, você pode se alegrar, porque ele tem vitória para você não só nessa vida, mas se prepare, ele tem para você uma morada celestial, ele tem uma habitação para você, ele quer você na casa dele, na glória eterna, por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado e se alegre. Ele vai ter um rico óleo de alegria. Se alegre, ele vai renovar tuas forças. Se alegre, ele preparou uma morada celestial para você. Se alegre, ele tem para você uma vida vitoriosa nessa terra, mas não termina nessa terra, porque ele deu a eternidade inteira para aqueles que o amam, que o buscam, que se santificam, que perseveram. Se coloque de pé. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Casa de paz, casa do Senhor. Querido, querida, se alegre a cada dia. Alegrai-vos, diz a palavra. Os teus pés têm que estar na casa do Senhor todos os dias. Os teus pés têm que estar na casa do Todo-Poderoso. O Senhor está voltando, é tempo de se preparar. Compreenda você que Ele tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra. Vai ter lutas? Vai ter aflições, Ele falou que teria. Mas Ele também disse: tenha bom ânimo. Ele também prometeu dizendo: eu estarei contigo em qualquer momento. Em qualquer momento. É Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece. As nossas forças podem se esgotar, mas Ele renova as nossas forças. Ele renova.
O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É ele que transforma a tristeza em alegria. É ele que tira a amargura da alma e traz a paz que excede a todo entendimento. É a presença dele que nos traz paz, segurança, refrigério. E eu pergunto, você quer mais dessa presença? Você quer óleo da alegria sobre a tua cabeça?